Olá! O nosso tema de hoje é sobre os mitos e verdades da saúde bucal na gravidez e a saúde bucal dos nossos bebês. Hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Rodrigo Camargo, especialista em ortodontia, para falarmos sobre a saúde bucal das mamães. Dr. Rodrigo, existem aí muitos mitos e verdades sobre a saúde bucal durante a gravidez, né? Na fase que antecede a gravidez e até depois. O que o senhor tem para nos falar sobre isso? A grande dificuldade que nós temos, e o seu canal está abrindo essa porta fantástica, é poder explicar para as mães, as futuras mamães, que a odontologia é super simples, ela pode ser totalmente desmistificada da condição de que depois da gravidez eu perdi os meus dentes, eu tive problemas, e a gente gostaria de orientar como ela conduzir essa gravidez e esses tratamentos odontológicos de uma forma mais fácil, mais tranquila e mais harmoniosa para ela. Este cuidado precisa ser iniciado em que momento? Antes, durante, depois? Se nós formos imaginar a situação ideal, da mesma forma que a gestante procura um médico para fazer esse pré-natal, aconselhamento genético, um cardiologista para ver problemas de pressão, exames de sangue, seria muito interessante que no momento que o casal decidiu pela gravidez, que também procurem o dentista deles, o dentista especialista deles, para fazer esse check-up odontológico, e o cirurgião dentista vai ter condições plenas de avaliar a saúde bucal dessa paciente e deixar ela de tal forma que ela tenha uma gravidez super tranquila. De uma forma preventiva, Preventiva, né, inclusive. Mas às vezes a gravidez vem sem avisar e aí a mamãe não se preparou, não fez esta prevenção. O que é possível fazer e o que não é possível fazer, porque existem muitos mitos, né? Algumas mamães já me disseram, eu estou com dor de dente, mas agora até meu filho nascer eu vou ter que aguentar a dor, porque eu não posso tomar anestesia. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso para nós. Da mesma forma que nós falamos anteriormente sobre a prevenção e sobre essa consulta prévia, a fórmula é a mesma. A partir do momento que você, mamãe, descobriu que está grávida, procure o seu dentista, independente do mês, independente da condição, da idade da gestação, é interessante ela estar indo ao consultório odontológico e estar vendo o que é necessário ou não. Dependendo do trimestre da gestação, o dentista vai saber encaminhar os procedimentos que ora devem ser feitos e que ora devem ser postergados ou para depois da gestação ou num período da gestação onde é mais aconselhável esse tratamento. É muito comum, às vezes a gente é pega de surpresa aí no meio da gravidez com um canal, com um problema de canal. Isso é muito doloroso, dói muito, infecciona. Vamos dizer que eu esteja no 7º mês de gravidez, que esta mamãe esteja no 7º mês de gravidez e ela teve um problema de canal. Qual é a sua orientação? A orientação é de que ela procure o seu dentista. No 7º mês de gravidez, até é mais tranquilo para ela ser feito esse tratamento. Existem anestésicos especiais para quem está gestando. Há condições de ser feito o raio-x. Hoje nós temos barreiras para proteger essa mãe, esse feto e essa criança. Então existem condições perfeitas. O melhor trimestre para ser feito alguma intervenção na área odontológica é o trimestre do meio, ou seja, do 4º ao 6º mês de gestação. Se por acaso elas for acometida dessa sintomatologia dolorosa no 1º trimestre, muito provavelmente o colega vai acompanhar e esperar para tratá-la no 4º mês em diante, né? Porque aí já teve toda a gênese da organização dos órgãos internos, dos tecidos, então fica muito mais tranquilo de se tratar. Já existe uma segurança, né? Já existe todo um protocolo. Não vai causar aí, existe um protocolo
e você não vai correr nenhum risco, a mamãe não vai correr risco, o bebê não vai correr risco. Então, isso de dizer que você tem que passar aí toda a gestação com uma dor de dente, não procede, tá? O Dr. Rodrigo explicando que é possível sim, durante a gravidez, fazer, né, tratamentos seguros. Dr. Rodrigo, uma outra coisa que eu ouço é, depois da minha gravidez, depois que o meu bebê nasceu, os meus dentes ficaram fracos, frágeis, eu tive muito problema de cáries ou disso ou daquilo. Isso procede? Felizmente não, né? A grande verdade é que durante a gestação, os hormônios da gravidez, principalmente a prostaglandina, ela aumenta muito essa vasodilatação periférica. E a mulher é acometida, sim, de uma facilidade maior de gengivite, de inflamações gengivais, e por isso é que acaba se confundindo um pouco a gravidez com o problema de, até algumas mães dizem, eu perdi o cálcio dos meus dentes na gravidez. A gente ouve isso. Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte, é uma associação de fatores que levam a isso. Então a gente está mais predisposto a ter uma infecção gengival, os desejos da gravidez, que são super conhecidos, aumentam, então a ingestão de açúcares, de carboidratos, de comer guloseimas durante a gravidez aumenta, isso é fato. E para ajudar isso, existem muitas mulheres que têm enjoo, refluxo, algumas chegam até ao vômito, e esse ácido que volta para a cavidade oral, associado à ingestão de maior número de açúcar, e uma dificuldade para fazer a escovação por conta do enjoo, a associação de tudo isso que acaba prejudicando os dentes, mas não que a gravidez prejudique os dentes. Entendeu? Perfeito. Eu vou fugir um pouquinho do nosso assunto aqui sobre gravidez especificamente, né? E vou perguntar para o Dr. Rodrigo qual é o momento da mamãe levar o bebê ao consultório do dentista. A Sociedade Brasileira de Odontopediatria, ela costuma dizer que a primeira consulta da criança ainda deve ser enquanto ela está na barriga da gestante, da futura mamãe. Porque é nessa consulta que nós vamos dar toda a orientação para essa mãe e para esse pai. A verdade é que... É da família. Da família. A gente fala que as mães têm alguns problemas odontológicos, mas esses problemas também acometem os pais na gravidez. Principalmente por conta do maior número de estresse, do nervosismo, na primeira gravidez, onde o pai e a mãe, preocupação, as insônias dos primeiros meses, onde a Eliana entra como a especialista para ajudar esses pais nesse momento, mas eles começam a ficar mais estressados, a apertar mais os dentes, e aí o ter autocuidado bruxismo. fica mais em segundo plano. Exatamente, exatamente. Então essa primeira consulta, vamos dizer assim, da criança tem que ser na barriga da mamãe. Após essa primeira consulta, o pediatra muito provavelmente vai pedir um retorno dessa criança após 4 meses. 4 meses, que é quando já pode começar a surgir os primeiros sinais de nascimento dos dentinhos. Tem a ver? Sim, tem muito a ver. O que a gente recomenda para os pais, olha que interessante, Liana. Assim que o neném nasce, a mãe faz um check-up inteirinho. Cada banho, não é assim? Eu olho cada dobrinha, curo o umbiguinho, vejo. E a gente gostaria que os pais também, da mesma forma que tenham cuidado de olhar toda a superfície corpórea do seu filho, que também tenham o hábito de olhar a boca da criança. Porque se você não olha, qualquer enfermidade que essa criança esteja tendo, ou qualquer normalidade, vai ser estranho a você. E se a mãe tem o hábito de estar sempre observando a cavidade oral dessa criança, ela vai poder diagnosticar com mais facilidade algum momento, alguma coisa diferente e está procurando o odontopediatra. O senhor disse que a gente começa a fazer essa prevenção bucal do bebê ainda na barriga, ainda no útero. Existe alguma forma de se intervir? Qual é a intervenção possível ou não existe? Porque a gente hoje, com esse excesso de informação, está sempre querendo saber mais. Começa nesse momento, já existe alguma intervenção para que o bebê tenha dentes mais fortes ou isso é outro mito? Isso, de certa forma, pode ser feito sim.
A grande realidade é que a partir da 26ª semana de gestação, essa criança ela já tem paladar. A cavidade bucal dela já está toda formada. As papilas já estão ela formadas. já fechou a boquinha, né? O céu da boca, o palato, ele desce, há a fusão, então a criança já tem toda a cavidade oral formada. E ela passa a ter paladar. Então a mãe que faz ingestão de uma dieta com muito sacarose, com muito açúcar, vai acabar condicionando essa criança a ter esse paladar mais gustativo, mais preferencial para o açúcar. E no que nós batalhamos e o que a gente pretende e o que está acontecendo mundialmente é que nossos bebês e nossas crianças vão ser cárie-free. Hoje já é muito comum nas famílias de classe média que as crianças já não têm mais cárie. Então, se um objetivo das mães para cuidar da sua saúde bucal e principalmente dos seus filhos, da prevenção, é diminuir um pouco essa ingestão de açúcar já na gravidez. Na gravidez. Olha que interessante, né? Doutor Rodrigo, existe uma discussão no nosso meio, né? Que o leite materno não causa cáries e que então o bebê que mama à noite, que vai dormir com a boquinha com o leite da mamãe, que mama na madrugada, né, evidente depois que os dentinhos já nasceram, de que isto não causam cáries, de que este comportamento não causa cáries. O que o senhor tem para dizer para a gente disso? Em relação a todo o estudo, toda a informação na área da ciência, a gente procura dar respostas com embasamentos científicos, né? Essa resposta, a gente não tem ela fechada em virtude de que não vai ser possível fazer um grupo controle de crianças com leite, com dieta com açúcar, um grupo de crianças com leite materno e observar quem teve cárie e quem não teve. Nenhum conselho de ética vai nos permitir fazer esse tipo de tratamento. Então a gente não tem essa resposta do ponto de vista biológico, do ponto de vista da ciência. O que a maioria dos pediatras e dos dentistas recomendam é que independente do leite que seja administrado para essa criança, o materno, ou o leite de mamadeira, o leite em pó, o leite de vaca, leite artificial, independente do que for, quando ela já tiver os seus dentinhos, e até mesmo antes, que seja feita essa higiene, né? Para tirar aquela crosta de leite que fica, aquela nata de leite que fica, que independente de cárie ou não, vai dar um gostinho ruim na boca da criança, pode dar um azedinho na boca da criança. E essa higiene é muito fundamental, não precisa ser uma higiene com pasta, com escovação. Eu sei que a mãe às vezes está amamentando essa criança 2 horas da manhã, mas uma fraldinha limpinha, com uma aguinha filtrada, passar por toda a gengiva, por todo o fundo ali da bochecha da criança, a gente recomenda que seja feito sim. E a famigerada cárie de mamadeira? Esse é o grande vilão. Eu gostaria de deixar um alerta bem grande, porque isso ainda é o grande vilão na maioria das famílias. A cárie de mamadeira, ela tem esse nome pela origem de que essa cárie vem, que é geralmente através da última mamada da criança. A criança já está um pouquinho maiorzinha, muitos pais administram esse leite com achocolatados, com açúcar, com farináceos, e essa criança passa o período do sono inteiro com aquele açúcar ali na boca. E a imagem, para quem já viu a imagem de uma cárie de mamadeira, é muito, muito agressiva. Tem crianças que chegam a perder todos os dentes da boca. Então é muito agressivo. E qual que é a solução para isso, doutor? Simples. Higiene da boca do seu filho após essa última mamada. Sou pai de 2 crianças e eu recomendo para todos os pais, independente da idade do seu filho, até os 10 anos de idade, a responsabilidade dessa última escovação é dos pais. Ah, mas meu filho está dormindo, não tem problema. Eu preferi ver o seu filho chorar 2 minutinhos ali para fazer essa escovação do que ter uma infecção bucal na qual
vai deixar ele muito mais acometido do que esse período de sono que ele vai perder aí para poder estar escovando os dentes. Agora eu te pergunto, qual é o impacto de um bebê, como o senhor citou, que acaba perdendo toda a dentição, às vezes por conta de cáries de mamadeira? O impacto estético, que é o grande apelo que o adulto, que os pais têm, esse impacto realmente não existe numa criança nessa idade, né? Mas o grande impacto, a grande dificuldade é o problema de crescimento da estrutura óssea dos maxilares, uma vez que eles vão ficar mais atrésicos, problemas de deglutição dessa criança, tem casos que a gente tem que fazer até próteses, igual fosse uma dentadurinha para essa criança poder mastigar algum alimento um pouquinho mais duro, alguma coisa nesse sentido. E o principal, como é muito doloroso, é muito difícil depois de fazer esse condicionamento da criança na cadeira do cirurgião dentista. A gente atende crianças aqui o dia inteiro e é super tranquilo, é uma diversão para eles. O dentista deixou de ser um momento de estresse. Hoje o consultório odontológico, com todas as tecnologias, com todos os aparatos, passou a ser um prazer para essas crianças. E a criança acometida de cárie de mamadeira, ela não vai nos enxergar dessa forma, porque ela vai ter que fazer um tratamento profundo, um tratamento doloroso. Não tem uma maturidade. Não tem uma maturidade. Você vai causar um trauma nessa criança que é muito difícil depois condicioná-la de novo na cadeira do cirurgião dentista. A grande chance do tratamento funcionar, surtir efeito, e essa segunda dentição dos dentes permanentes, virem sem cárie, desde que agora a criança e principalmente os pais aprenderam a metodologia, é fantástica. A gente vai ter alguns problemas, provavelmente, de posicionamento dentário, mas que isso, que é a minha especialidade, a ortodontia, é totalmente contornável no futuro. O grande problema mesmo é nessa idade tenra, onde que nós precisamos ter muito cuidado com essa cárie de mamadeira. Eu gostaria ainda de deixar um recado que os dois grandes problemas nessa idade, após os 3 anos de idade, que é quando a odontologia acredita que deixou de ser bebê e passou a ser criança, 30, 36 meses, são as cáries de mamadeira e os traumas dentários. Tombos, as quedas. As quinas, e isso sim é problemático também para a dentadura permanente, né? Então, pais, cuidem da escovação dos seus filhos, é super tranquilo. Existem alguns detalhes dessa escovação que eu gostaria de deixar. Que escova, que pasta. Hoje você vai comprar uma escova macia, geralmente a mais lúdica para o seu filho, deixa ele escolher. E a pasta de dente já mudou. Hoje a gente preconiza que seja a mesma pasta que está lá para os pais usarem. Olha que interessante. A minha neta mais nova tem 4 anos e a indicação ainda era de uma pastazinha sem flúor até determinada idade. Não há mais esse estudo científico. Hoje a comunidade científica mostra que melhor do que ser com flúor, sem flúor, é a com flúor, desde que seja ingerida numa quantidade adequada. Para os pais poderem mensurar isso, a gente costuma dizer 1 grão de arroz seco. Essa é a quantidade de pasta que vocês vão colocar para os seus filhos. E a mesma pasta que está lá. A mesma pasta que está lá. Obviamente que tem algumas pastas que possuem abrasivos, que tem uma areinha. Evitem essas. São as pastas comuns, não essas pastas que se dizem clareadoras de dente. E por que eu falo isso? Porque as pastas infantis geralmente são sabor tutti-frutti, morango, e causam uma dependência e a gente acaba pegando essas crianças e ingerindo meio tubo de pasta. Mas só reforçando o paladar para doce. As coisas doces. Então a pasta do adulto, ela não é gostosa para a criança. Então esse grãozinho de arroz vai ser fantástico para poder escovar os dentinhos dele e não ter esse problema de gestão de pastas com açúcares ou com sabores. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu deste assunto de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, alguma questão que você queira saber, deixe aí nos comentários, porque nós vamos voltar com o Dr. Rodrigo para falarmos sobre os hábitos de chupar dedo e de chupar chupeta, que a gente está sempre aí lidando com este assunto, então agora nós vamos saber do especialista.
Deixe as suas perguntas, que logo o nosso vídeo estará no ar também sobre este assunto. E a gente se encontra na próxima semana. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e estaremos juntas novamente todas as quintas-feiras.